Saúdo todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para todos vocês, ouvintes da palavra de Deus, uma linda mensagem. E eu tenho certeza que esta linda mensagem vai falar fortemente ao teu coração neste dia. Se encontra em João capítulo 21, versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: E disse Jesus: Vinde, jantai. E nenhum de seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de terem ressuscitado dos mortos. Louvado e exaltado e glorificado é aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ouvinte da palavra de Deus, a gente vê uma mensagem que fala fortemente ao nosso coração, uma mensagem que vai impactar o coração de cada um de nós que há de ouvir esta mensagem. Você vai ver que Jesus aparece aos seus discípulos pela terceira vez e nenhum dos seus discípulos ousava perguntar quem eras tu ou quem era o Senhor. Louvado e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus pegou o pão e deu aos seus discípulos, pegou os peixes e deram também aos seus discípulos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terminando de jantar, Jesus chama Pedro a um certo lugar e começa a conversar com Pedro. E chega diante de Pedro e diz: Pedro, quero fazer 3 perguntas e eu quero ouvir da tua própria boca a resposta. Louvado e exaltado e glorificado é aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A gente vai ver que quando Jesus chega e pergunta a primeira pergunta a Pedro, dizendo assim como está escrito no versículo 15, que diz: E depois de terem jantado, disse a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele responde ao Senhor Jesus: Tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para ele e disse: Já que você diz, Pedro, que me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. Apresentai os meus cordeirinhos. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro: Olha, Pedro, já que você me ama, então cuide dos meus cordeirinhos, cuide de cada uma delas, de cada um deles. Proteja, guarde, mas guarde e proteja cada um deles, dos meus cordeirinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega Jesus novamente e disse: Agora, Pedro, eu quero ouvir novamente da tua própria boca agora, pela segunda vez, Pedro, vou fazer uma pergunta novamente a você. Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, ama a mim mais do que estes? Ama a mim mais do que este povo? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A gente vai ver que Jesus, ao olhar para Pedro, não veio convicção nas palavras de Pedro. Ao olhar para Pedro, Jesus não sentiu firmeza nas palavras de Pedro. De repente, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vou perguntar a você pela última vez, Pedro. Pela última vez, pela terceira vez, Pedro, vou perguntar a você. Simão, filho de Jonas, ama a mim mais do que este? Ama a mim mais do que este? E de repente Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e diz: Então cuide das minhas ovelhas. Cuidai das minhas ovelhinhas. Tratai das feridas, das amarguras. Cuide das minhas almas. Cuide das minhas ovelhas que eu estou colocando nas tuas mãos, Pedro. E Pedro, naquele momento, quando Jesus terminou de fazer aquela pergunta, Pedro responde a Jesus
e ao mesmo tempo se começa a se entristecer. Mas eu quero falar para você, ouvinte da palavra de Deus, quero dizer para você, ouvinte da palavra de Deus, por que foi que Pedro se entristeceu? Não foi pela pergunta que Jesus tinha perguntado pela terceira vez. Não foi isso. Porque Pedro se entristeceu, não foi isso. Pedro começou a lembrar de tudo aquilo que ele fez lá atrás. Pedro começou a se lembrar do que ele fez, negando a Jesus lá atrás. Mas antes de Pedro negar a Jesus, você vai ver nesta história que Jesus avisa ele primeiro. Jesus chega para ele e avisa que ele ia negar por 3 vezes. Mas Pedro não caiu na realidade. Louvado e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 13, no versículo 36 ao 38, a gente vai ver sobre esta história, sobre o aviso de Jesus para com Pedro. Quando Jesus chega para ele e diz: olha, Pedro, tu é capaz de dar tua própria vida por mim, assim como está escrito no versículo 37. Tu és capaz de dar a tua vida por mim, pelas minhas ovelhas. Tu és capaz de dar a tua vida para fazer a minha vontade, para fazer a minha obra, para fazer o meu querer. E Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu sou capaz de dar a minha própria vida por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama mais atenção, ouvinte da palavra de Deus, é o versículo 38. Quando Jesus olha para ele e diz: olha, louvado seja o nome do Senhor. Ó, Pedro, tu é capaz de dar a tua vida por mim? E Pedro diz: sim, Senhor, sou capaz. Mas Jesus olha para ele novamente e começa a responder para ele e diz: mas a Pedro, na verdade te digo, Pedro, que não cantará o galo, não cantará o galo, antes que vocês tenham me negado por 3 vezes. Não cantará o galo 2 vezes antes que você tenha me negado 3 vezes. Assim como está escrito no versículo 38, tu darás a tua vida por mim. Olha o que Jesus diz mais a Pedro: na verdade te digo, Pedro, que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes a mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cantará o galo 2 vezes antes que Pedro negaste. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver, ouvinte da palavra de Deus, que Pedro guardou essa palavra em seu coração, mas não praticou a palavra. Quando chega no capítulo 18, a gente vai ver que fala sobre a traição, sobre que fala quando Jesus está sendo bofeteado, chicoteado por aqueles guardas. E quando de repente Pedro está ali na porta, olhando, vendo tudo aquilo que estava se passando com o mestre. E quando de repente uma criada, uma porteira, vai até o encontro dele, onde ele estava, lá fora, e chama ele para entrar. Chama ele para entrar no templo, aonde Jesus se encontrava, sendo chicoteado, sendo bofeteado. E quando de repente aquela porteira leva ele lá para dentro e olha para Pedro e diz: Pedro, tu és um dele. Assim como está escrito no capítulo 18, do versículo 16 ao 27. Tu és um desse homem. Assim como diz a porteira: tu, Pedro, tu és também um desses discípulos deste homem. Tu és um dos discípulos deste homem. Tu és um homem deste homem. E Pedro olha para aquela mulher e diz: não sou. Não conheço esse homem. Não conheço este Jesus, o Nazareno. Aí é a primeira vez que Pedro nega Jesus. A segunda vez que Pedro nega Jesus é quando
um certo homem, um certo criado, chega para ele e diz: verdadeiramente, tu és um dele. Tu és um dele, um desse homem. Tu és discípulo deste homem. E Pedro, olhando, responde àquele homem: não sou. Mas o homem continua repetindo: tu és um dele, porque tu és galileu. E a tua fala denuncia que tu és um desse homem, tu és um discípulo deste homem que está sendo chicoteado, que está sendo bofeteado. E Pedro olha para aquele homem e diz: não, não sou. E começa a jurar, dizendo que não é discípulo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é a segunda vez que Pedro nega a Jesus. A terceira vez é um homem, um criado do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro vai cortar a orelha lá na frente, que é Michael. O criado olha para ele e diz: olha, tu és um desse homem, tu és discípulo deste homem, porque eu te vi lá no horte, ou lá no jardim, ou lá no pátio. E Pedro olha para aquele homem e diz: não sou, eu não sou. Eu não conheço esse tal homem do quem vocês estão falando. Eu não conheço esse Jesus. Foi aí que o galo cantou pela segunda vez. E quando o galo canta pela segunda vez, Pedro começa a se lembrar do aviso de Jesus, lá do capítulo 13. Pedro se lembra das palavras de Jesus. E Pedro sai daquele lugar e vai para um lugar, e lá ele chora amargamente, começa a chorar amargamente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou a ele pela terceira vez: Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, tu ama a mim mais do que estes? E quando ele responde: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando ele se entristeceu, ele começou a lembrar de tudo aquilo que ele fez lá atrás. Ele começou a lembrar de que ele fez com Jesus, negando Jesus por 3 vezes. Pedro começou a lembrar do seu passado. Pedro começou a lembrar do que ele fez lá atrás. Foi por isso que ele se entristeceu. E ao mesmo tempo, quando ele se entristeceu, ele começou a trazer de volta para si, imaginando: será que vai acontecer tudo isso novamente comigo? Será que vai acontecer de novo tudo isso que eu já fiz lá atrás? Será que vai acontecer de eu trair novamente, de eu negar o mestre novamente? Foi por isso que Pedro se entristeceu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você vai ver que Jesus continua falando com Pedro. No versículo 18 diz mesmo assim: na verdade, Pedro, te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já foste velho, estenderás tuas mãos e outros te cingirá e a ti levará por onde você não queira ir. Para onde tu não querias ir. Jesus estava dizendo a Pedro: olha, Pedro, antes você fazia a tua vontade. Antes você fazia o teu querer. Antes, Pedro, você fazia aquilo que teu nariz apontava. Mas hoje você está debaixo das minhas ordens. Vai chegar um momento, vai chegar um certo ponto, Pedro, que pessoas vai te cingir e te levar a lugares que você não quer ir. Mas você tem que ir para pregar minhas palavras, Pedro. Você vai ter que ir. Se lembra daquilo que você falou lá atrás, que era capaz de dar sua própria vida por mim, Pedro. Vai chegar o momento de você sair da tua própria casa para fazer a minha vontade, para ir para lugares aonde tu não queria ir. Então, Pedro, se prepare para começar a fazer a minha vontade. Se prepare para começar a fazer o meu querer.
se prepare para começar a fazer a minha obra. Assim como está escrito no versículo 19, e a parte final que diz, então Pedro, segue-me. Jesus convidou Pedro para ele que viesse seguir. E quando Jesus disse, então segue-me, Pedro começou a seguir a Jesus. Pedro começou a ouvir a voz de Jesus. E quando ele ouviu a voz de Jesus, aquela voz suave e meiga que dizia assim a ele, dizendo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pedro começou a ouvir a voz de Jesus convidando, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele entendeu o que Jesus queria. E ele disse mais, Jesus falou mais para Pedro, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda, Pedro, ser manso e humilde de coração, porque quando você aprender a ser manso e humilde de coração, aí vai habitar o meu Espírito Santo dentro de ti, Pedro. Então Pedro começa a seguir Jesus, assim como está escrito no versículo 19, a parte final. E quando Pedro começa a seguir a Jesus, assim como está escrito no versículo 22, disse Jesus a Pedro, se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti, então segue-me. Jesus continuava pedindo a Pedro para ele seguir. E quando Pedro começou a seguir a Jesus, quando Pedro começou a ouvir a voz de Jesus, quando Pedro começou a obedecer a Jesus, a vida de Pedro começou a ser transformada. A vida de Pedro começou a mudar naquele momento, que quando ele ouviu a voz de Jesus, a vida de Pedro começou a mudar para melhor. A vida de Pedro começou a se transformar. Você vai ver que quando Pedro obedece ao Senhor, você vai ver que quando Pedro começa a fazer a vontade do Mestre, a sua vida começa a mudar de um dia para a noite. Você vai ver também, ouvinte da palavra de Deus, que quando Pedro começa a pregar a palavra de Jesus, no seu primeiro testemunho, você vai ver que quase 3.000 almas aceitam a Jesus Cristo. Quase 3.000 almas. Imagina o poder de Deus na vida de Pedro. E quanto mais Pedro fazia a vontade de Jesus, quanto mais Pedro era humilde, quanto mais Pedro era manso, Deus operava na vida de Pedro. No segundo testemunho de Pedro, a gente vai ver, ouvinte da palavra de Deus, que ele chega para ganhar para Jesus Cristo quase 5.000 almas. Não para por aí. O poder de Deus continua aperfeiçoando Pedro. O poder de Deus continua enchendo Pedro. O poder de Deus continua estando na vida de Pedro. Aonde Pedro colocava a planta dos vossos pés, aonde Pedro passava com a sua sombra, pessoa era curada. Pessoa era transformada. Pessoa era libertada. Pessoa era salvo para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Pessoa era transformada de um vil pecador a nova criatura. Por onde Pedro passava, os milagres aconteciam. Por onde Pedro passava, a obra de Deus era sendo feita cada vez mais. Aonde Pedro passava, prodígios, sinais, milagres, maravilhas aconteciam. Sabe por quê, ouvinte da palavra de Deus? Assim como tem um versículo que diz, obedecer é melhor que sacrificar. Quando Pedro começou a obedecer, começou a operar, o operar de Deus na vida de Pedro. Pedro tirou aquilo que estava atrapalhando, o seu nariz empinado. Ele começou a tirar de si o próprio eu e deixou o Senhor operar na vida dele. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, eu deixo essa mensagem para ti. Medite poderosamente e saiba que Deus tem um plano na tua vida.
Deus tem um negócio contigo. Deus te escolheu para fazer a vontade dele. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, medite nessa mensagem, medite nesta palavra e deixa Deus te usar. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E eu digo amém e amém.